hoje nós vamos então começar a falar sobre um pouco sobre liderança da igreja, não no sentido falando concretamente na questão de pastoreio, de diaconato, mas nós vamos primeiramente procurar entender todos os processos históricos que aconteceram até que surgiram realmente a liderança na igreja, tá certo? Então hoje nós vamos falar sobre antecedente histórico e culturais sobre a liderança da igreja. Quando nós não temos uma clareza a respeito da igreja e da liderança da igreja, como todo esse processo aconteceu até nós termos o que nós temos hoje, por exemplo, a gente já converte numa sociedade, nós já encontramos o carro andando. É como que você pega uma carona, tá de boleia. E o que acontece? Quando nós não temos uma noção clara sobre todos os processos histórico-culturais que deram até o surgimento da igreja, aí, então a gente acaba não entendendo o que está acontecendo. Muitas vezes, quando nós temos uma visão, temos um contato com um grupo de pessoas que têm uma maneira de servir a Deus, de liderança, de liturgia da igreja diferente da nossa, o que acontece? Nós pensamos que essas pessoas estão erradas, não é verdade? Nós pensamos que essas pessoas estão erradas. Uma coisa importante, talvez uma pergunta para nós fazermos nesta manhã é: qual a importância nós estudamos sobre os antecedentes históricos e culturais que ocorreram até o processo de formação da liderança da igreja? Importância muito simples. Veja só, tudo na vida depende de Deus. Para você ter sucesso na vida, para você entender as coisas como elas acontecem, para você crescer em todas as áreas, você precisa entender que Deus é fonte de tudo que existe. Tá? Deus é fonte. Então não tem como nós termos uma vida bem estável, bem sucedida, sem ter uma noção clara de todas as ferramentas que Deus colocou para nos abençoar. Entende? Não tem como nós termos uma vida estável, uma vida abençoada, uma vida próspera, se nós não entendermos tudo que Deus colocou na terra para abençoar a humanidade, que somos nós, eu e você e todos que vivem aqui na terra. Então hoje nós vamos falar então sobre perspectiva histórica. Nós vamos entender todos os processos históricos que aconteceram até o surgimento ou o funcionamento da igreja como nós conhecemos hoje, tá certo? Veja só, quando Jesus morre, ou parte dessa vida, os primeiros discípulos, tudo que eles tinham na mão para colocar na prática a grande comissão era apenas o Antigo Testamento e todo o ensinamento que eles haviam recebido oralmente de Jesus. Eles não tinham, quando os primeiros discípulos tinham que pôr na prática a ordem da grande comissão, eles não tinham ainda o Novo Testamento. Mas Jesus deixou-lhes aqui na terra com uma grande responsabilidade de fazer o quê? De fazer discípulo de todas as nações. Como eles então iam fazer isso? Eles tinham uma grande luta porque os judeus é que haviam matado Jesus. Lembra? Quem havia matado Jesus eram próprios os líderes religiosos, eram próprios os israelitas. No tempo de Jesus, o país era chamado de Palestina. Então era sacerdote, o sumo sacerdote, que atacaram fortemente Pilato, mandaram carta até que ele matou Jesus. Esses discípulos de Jesus, eles não tinham nenhum documento Jesus deixou na mão deles como manual para estabelecer igreja, para cumprir a grande comissão. Entretanto, eles receberam a ordem de fazer o quê? De fazer discípulo de Jesus de todas as nações. Então, como eles faziam isso? É importante como eles faziam isso. Bom, eles faziam isso, tudo que eles tinham naquela altura para convencer as pessoas que Jesus era Messias, que eles estavam esperando, tudo que eles tinham para instruir novos convertidos, era o quê? Era exatamente tudo que eles haviam recebido, apenas ouvido oralmente da parte de Jesus. Tudo que eles tinham naquele momento era isso. Observa que 40 dias depois da morte de Jesus,
acontece um episódio muito importante, que é aquilo que nós chamamos de Pentecoste ou descida do Espírito Santo, tá certo? Nesse período quando Jesus morre, ressuscita, depois é assunto aos céus, 40 dias depois desce então o Espírito Santo, e então nesse período o Espírito Santo começa os primeiros momentos da igreja. Nós vemos esses acontecimentos em Atos capítulo 1 até capítulo 12. Ali no Atos capítulo 1, se você vai ver, eu quero aqui apresentar 4 pilares do início do trabalho ali em Jerusalém, não é? No capítulo 1, capítulo 2, a primeira coisa que nós vemos ali é o poder de Deus na igreja. Esse poder de Deus é manifesto como? O Espírito Santo, ele estava ocupando o lugar central na vida da igreja. O poder de Deus manifesto na igreja era porque o Espírito Santo, ele ocupava o lugar central na vida da igreja. Tudo era feito movido pelo Espírito Santo, tudo era feito direcionado pelo Espírito Santo. Nesse período, então, quando o Espírito Santo ele movia a vida da igreja, ele era o centro da vida da igreja, então houve um progresso muito grande. Diz-nos a Bíblia que a primeira conversão, essa igreja dos apóstolos, ele foi, agregou-se a esse grupo de 120 homens, mais 3.000 almas, imagina, 3.000 almas. Então a igreja ela começou a crescer, ela cresce ao ponto de surgir ali uma perseguição. Por que surge perseguição na igreja? É muito simples. Começa a surgir perseguição na igreja porque, primeiro, as pessoas olhavam a igreja com aquela coisa assim, isso não vai crescer, daqui a pouco isso vai acabar, isso não tem pernas para andar. Somente que a igreja provou ser consistente, porque no meio a toda a crise que havia no primeiro século, a todos os problemas que havia, a igreja começou a alcançar pessoas de toda a classe social, e a igreja começou também a dar resposta aos problemas sociais. Tanto é que você vê, por exemplo, que havia muita carência, e a Bíblia diz que a igreja não era o Estado da nação de Israel, mas a igreja, direcionada pelo Espírito Santo, conseguia dar resposta nas questões culturais, sabe? Problema de desemprego, problema de família, problema de órfão, problemas de viúva e coisas assim. A igreja conseguia dar resposta a isso, ao ponto que as pessoas começaram a ver, não, isso aqui nós estamos a pensar que é brincadeira, mas esse negócio é sério, esse negócio é sério. O que acontece? Então surge ali uma grande perseguição na igreja. Essa perseguição na igreja, ela acontece com a morte de Estevão, Muito bom, Gabriel. Seja bem-vindo. Ele acontece com a morte de Estevão. Aí com a morte de Estevão, então, quando acontece a morte de Estevão, nesse mesmo período de morte de Estevão, acontece uma coisa muito importante. Nesse período acontece também o nascimento de Pedro. Ou seja, morre um discípulo e nasce outro discípulo, morre Estevão e vem nascer o Pedro. Quando Pedro nasce, nós já estamos aqui em cerca de mais ou menos um período de 13 anos, depois de morte de Jesus, até esse período, vamos dizer, estamos em 13 anos, estamos basicamente ano 44, 45 aqui, depois de Cristo. Nesse período, então, nasce Pedro. O apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo aparece na história, surge então um período muito importante, que é o período que nós chamamos de propagação da igreja. Propagação da igreja. É muito importante. Agora, presta atenção nesse pano de fundo histórico que nós falamos aqui. Eu não sei se você observou. A igreja, ela começa com um movimento de Jesus andando, fazendo discípulo, alcançando vidas, impactando pessoas, impactando sociedade, na verdade, mexendo o mundo daquela época. Quando Jesus morre, os primeiros discípulos, eles tornam esse movimento num monumento. Esse movimento para de ter pernas para andar. Ela concentra numa cidade chamada Jerusalém. Ela cresce muito. Estava ali 12 homens de Deus, os apóstolos de Deus. Estavam ali outras mulheres que seguiam Jesus, outros discípulos. Estava ali cerca de 4.000 almas.
cheia do Espírito Santo, mas onde eles estavam concentrados, eles estavam confinados no mesmo lugar, ali naquele templo. Então a igreja começa com o movimento e ela torna um monumento. E então Deus, através do seu Espírito, novamente, ele traz uma confusão dentro da igreja. Ele traz um problema, ele traz situação que traz perseguição. E essa perseguição, então, faz com que a igreja volte novamente a ser o quê? A ser um movimento. Então, uma coisa muito importante, nem todos os problemas que acontecem na sua vida porque Deus, não é porque Deus não está trabalhando. Pelo contrário, talvez o indício mais forte que você tem de que Deus está trabalhando na sua vida é porque Ele está mexendo com a sua maneira de pensar, Ele está trazendo mudança para você, é porque sua vida está incomodando outras pessoas. Por exemplo, a igreja, ela não está sofrendo perseguição, a igreja ela está se acomodando, ela está assim por quê? Exatamente porque ela torna um monumento. Quando ela torna um monumento, ela deixa de impactar a sociedade, de causar problema. Agora, quando a igreja começa a ter problema, é um sinal bom. É um sinal bom no sentido de que, não problema no sentido de pecado, de coisa assim, mas às vezes há uma situação dentro da igreja que a gente não entende. Naturalmente parece que todo mundo está bem, naturalmente parece que todas as coisas estão certas, parece que não há problema de pecado visível dentro da igreja, mas a gente começa a perceber que há uma situação de desconformidade, há uma situação de insatisfação, há uma situação de falta é como que alguma coisa precisa acontecer e tal. Quando isso começar a acontecer dentro dos membros da igreja, aí vai surgir um movimento muito grande, porque ela vai crescer. Porém, quando ela fica como um mar calmo, que não vê nenhum problema porque tudo está normal, ali é um grande problema, porque ela deixou realmente de ser um organismo vivo, como nós vemos aqui em Atos. Agora, bem, a igreja então volta novamente a ser um movimento. A pergunta que fica é: como era feita a formação dos primeiros discípulos e estabelecimento de nova igreja, uma vez que nós vimos aqui que os apóstolos, eles não tinham nenhum documento escrito. Jesus não deixou nenhuma carta escrita para eles, Jesus não deixou nenhum livro para eles, Jesus apenas os ensinava. E tudo que eles tinham em mãos, tudo que eles tinham de informação era o quê? Era apenas ensinamento oral que eles haviam recebido de Jesus Cristo. Agora, então, a igreja começa a crescer. Ela não está num lugar, ela espalha, ela rompe barreiras geográficas. Ela, quando rompe barreira geográfica, automaticamente ela rompe barreira cultural. Sempre que nós saímos de um espaço geográfico, nós vamos encontrar um contexto social diferente daquilo que era nosso. Por exemplo, se você sai do Brasil para Santo Tomé, você rompeu barreira geográfica. E quando você rompe barreira geográfica, você vai encontrar um contexto social, cultural, totalmente diferente daquilo que você já conhecia, certo? Você vai ver o modo de pensar diferente, a maneira de interpretar a vida diferente, a maneira talvez o conceito de sucesso, de alegria é totalmente diferente daquilo que você é acostumado a ter, porque toda vez que você rompe barreira geográfica, você vai ter problemas de ordem cultural e assim por diante. Então, à medida que as pessoas iam se convertendo, as igrejas locais iam surgindo. E quando as igrejas locais iam surgindo, automaticamente Deus também permitiu que as cartas começaram a surgir. Todo o processo, por exemplo, para começar a ter as primeiras cartas pastorais, ela, depois de morte de Cristo e depois de 40 dias de Pentecoste, ele demora praticamente cerca de 30 anos mais tarde, não é? 30 anos mais tarde. Agora, o que acontece? A igreja começa a ter coesão dentro da sociedade e ela começa a ser reconhecida como uma instituição. Por que a igreja começa a ter coesão dentro da sociedade?
Bem, ela começa então a ganhar visibilidade. Lembra? De cidade em cidade que Paulo ia, aí ele deixava uma nova igreja. E ao mesmo tempo que essas pessoas se convertiam, a igreja então, ela contextualizava a necessidade local daquele grupo. E quando a igreja se contextualizava a necessidade local daquele grupo, a igreja trazia um impacto muito grande, porque a igreja dava resposta às necessidades práticas que cada pessoa tinha naquela época e naquele contexto. Então a igreja passa a ser o quê? Ele passa a trazer soluções práticas para a vida das pessoas, em todos os sentidos, no sentido físico, no sentido emocional, no sentido espiritual. Então ela realmente começa a atingir todos os aspectos que compõem o homem criado à imagem de Deus. Então começa a surgir, por quê? Porque começa a surgir vários grupos dispersos entre os fiéis, e cada um com seu problema. A igreja de Atos, ou seja, a igreja em Gálatas não vai ter o mesmo problema da igreja em Coríntio, a igreja em Coríntio não vai ter o mesmo problema da igreja em Éfeso, a igreja em Éfeso não vai ter o mesmo problema da igreja em Filadélfia, e assim por diante. Então, esses problemas que surgem são quais problemas? Problema que ainda hoje nós vamos ter. Problema de ordem social, problema de ordem cultural e problema de ordem familiar. Problemas vão surgir. Agora então começa a surgir cartas, e essas cartas então servem para fazer o quê? Para trazer instruções de vida para aquelas pessoas que agora estão começam a entregar suas vidas a Jesus. E é interessante que a igreja, na vida das pessoas, ele fazia trabalho da escola, ele fazia trabalho de faculdade. Uma pessoa que entrava na igreja, ela era formada para viver novamente. Ela recebia formação de vida. Por isso que a Bíblia diz, por isso que Paulo mais tarde, quando vai escrever carta pastoral ao Timóteo, ele lembra para Timóteo. Você lembra por que Paulo... lembra não sei se você sabe, mas quando você lê 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 6 a 7, Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, é útil para ensinar, para corrigir, para redarguir, para a instrução na justiça, para que os homens de Deus sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para quê? Para toda boa obra. Ou seja, Paulo estava lembrando Timóteo como um líder novo, como um pastor, para entender que Deus trouxe a igreja para dar resposta ao mundo no pecado. Aquilo que o homem não consegue encontrar resposta agora no pecado, a igreja vem exatamente para formar o homem e para dar-lhe resposta, satisfação, para viver uma vida totalmente equilibrada, totalmente diferenciada aqui na terra. Por isso que Paulo vai dizer para Timóteo: você tem que lembrar que a Bíblia é inspirada para ensinar, para corrigir, para redarguir, para a instrução na justiça, para que as pessoas que creiam em Jesus, eles sejam preparados para toda boa obra. Ou seja, Paulo está dizendo para Timóteo que se ele usar corretamente a Bíblia, ele vai habilitar os membros da sua igreja a serem pessoas totalmente capacitadas, habilitadas para viver em qualquer contexto, em qualquer situação de vida. Elas conseguem ser relevantes e ter resposta para o ambiente que eles estavam. Então aí, Paulo então vai tratar desse assunto. Então dessa forma a igreja começa a fazer o quê? A igreja começa a adquirir músculos, tornando sólido, tendo fundamento, mostrando assim uma instituição credível. As pessoas começaram a entender, não, realmente isso aqui é credível, vale a pena crer nisso aqui. Por quê? Porque a igreja é o quê? É boa mensagem que Deus deixou na mão dela para a sociedade. Se é boa notícia, logo Deus é o único que sabe qual é a melhor notícia, qual é a melhor solução para a vida de qualquer ser humano. Por isso que quando nós falamos que o Evangelho é boa nova, é porque ele nos fala de uma nova vida, de uma nova dimensão de vida que Deus trouxe para as pessoas no pecado. Então ela consegue realmente preencher e trazer resposta para todos os problemas
da sociedade. Nós precisamos entender isso. É esse processo que acontece quando nós vemos a igreja se estabelecer. Lembra? Nós estamos a falar de antecedente histórico que aconteceram até o surgimento da igreja, como nós vemos na Bíblia, até a formação de liderança. Se nós não temos noção clara de todo esse processo, nós não vamos entender o papel da igreja. Nós, quando não entendemos o papel da igreja, nós não vamos entender o papel da liderança na igreja. E quando nós não entendemos o papel da liderança na igreja, nós tornamos apenas um monumento e nós deixamos de ser um movimento. A igreja é um movimento, assim como Jesus trouxe. Então ela começou trazendo respostas e mostrando credível, trazendo realmente estrutura, tornando assim um poderoso instrumento de Deus para a sociedade daqueles dias, para a sociedade daqueles dias. E isso é muito importante. Os irmãos podem ler com muita atenção o livro de Atos e vocês vão entender algo muito importante. Bem, nós vamos terminar então, dentro desse processo de liderança, o que eu gostaria realmente de nós pensarmos é exatamente entender primeiro esses 4 primeiros pilares que acontecem na igreja, que nós vimos lá atrás. Surge então o primeiro momento que nós falamos, o poder de Deus manifesto na igreja. A igreja, ela vivia centralizada na direção e na pessoa do Espírito Santo. Então nós vemos ali, a segunda coisa que nós vemos, além do poder, nós vemos progresso da igreja. Esse progresso nós vemos que as pessoas começaram a ver a igreja com desdém, com desespero. Lembra, lá em Atos já pensavam que os discípulos estavam bêbados e tudo mais. O líder deles estava morto. É como que essa instituição não ia prevalecer, não ia dar resposta à sociedade, mas a igreja faz uma virada muito grande e então as pessoas começam a ver que no grupo daqueles que creram, diante da crise social que estava acontecendo naquele período no primeiro século, a igreja conseguia dar resposta social e cultural a todos os problemas que ela enfrentava ali por causa da graça de Deus. E então, com isso, então as pessoas começaram, a autoridade agora volta novamente a perseguir a igreja. Ela deixou de perseguir porque pensou que Jesus morreu, isso não ia acontecer. Aí quando eles começam a ver problemas surgindo, a igreja dando resposta, tornando coeso, mostrando realmente credível, pessoas de outras classes sociais começam a se converter. E aí então a igreja dá resposta a todo problema de sociedade. Novamente as autoridades civis começam a perseguir a igreja, e então essa perseguição surge, e nessa perseguição tem um outro episódio muito importante que nós vimos, que é o quê? Morre um e nasce outro. Morre Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e levanta Paulo, homem cheio de fé e do Espírito Santo. No período de Paulo, então, a igreja ela volta outra vez a ser movimento, ela volta outra vez a ser esse movimento e deixa de ser um monumento. Jesus começa com o movimento, os discípulos aqui em Jerusalém tornam a igreja um monumento, e o Paulo, quando vem, ele volta novamente a levar a igreja a esse movimento que é para cumprir a ordem de grande comissão, que é para ir para todas as nações. E assim começa a surgir classes diferentes, porque a igreja agora não tem só problema de ordem do governo, a perseguição da parte do governo, mas a igreja começa a enfrentar o reino de trevas, porque todo lado que ela vai encontrar pessoas presas no pecado, e ela encontra problema de ordem geográfico, de ordem cultural. Lembra como nós falamos aqui? Toda vez que você rompe uma barreira geográfica, você encontra dentro de outra cultura que você vai, outra maneira de interpretar a vida, outra forma outro padrão de vida totalmente diferente daquilo que você conhecia. E a igreja tornava relevante. Aonde ela ia, ela conseguia trazer uma mensagem contextualizada, e então esse grupo de discípulos ele tornava relevante lá naquela sociedade e fazia grande diferença. E assim então Deus foi construindo e trazendo cada dia mais revelação para que a igreja pudesse crescer. Então eu fico aqui, eu quero agradecer vocês.